Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos dar início hoje à nossa segunda aula do curso de Estruturas de Concreto. Bom, então na primeira aula a gente verificou alguns aspectos relacionados à NBR 6118 de 2014, que é a principal norma brasileira de concreto, incluindo algumas propriedades dos materiais aço e concreto que são importantes e incluindo também uma apresentação geral do curso. Na aula de hoje vamos dar continuidade e sequência a esse assunto com um tema importantíssimo e bastante cobrado, amplamente cobrado nas provas de concurso, que é relacionado à durabilidade das estruturas de concreto. Bom, então o nosso objetivo da aula de hoje é falar especificamente de alguns mecanismos de deterioração que são aplicáveis às estruturas de concreto e também de que forma a norma brasileira, a BNT NBR 6118 de 2014, define alguns critérios para que a gente garanta uma vida útil adequada para esse tipo de sistema construtivo. Então, nossa aula de hoje está separada em basicamente dois aspectos. O primeiro, mecanismo de deterioração propriamente ditos, então de que forma as estruturas de concreto elas podem apresentar problemas de durabilidade, problemas de corrosão ou de qualquer outro problema, né, de choques, que é o que a gente vai estar apresentando na nossa aula de hoje, e alguns critérios para que a gente garanta a durabilidade, incluindo uma série de tabelas e recomendações que vêm tanto da literatura nacional quanto da literatura internacional e é baseada em diversos aspectos, como ensaios experimentais, observações de obras ao longo de diversos anos. Bom, então, com o mecanismo de deterioração, que é o ponto de partida da nossa aula de hoje, temos alguns aspectos recomendados na norma brasileira, alguns aspectos retratados, que referem-se aos mecanismos de deterioração e envelhecimento associado tanto ao concreto como ao aço. Então, em relação ao concreto, a gente pode destacar a lixiviação, que é um processo que ocorre a dissolução e carreamento de compostos hidratados do cimento, da pasta de cimento, por ação de águas puras, águas contaminadas ou águas ácidas, dentre outras. Então, quais são as prevenções que a gente tem, Alberto, em relação a esse mecanismo de deterioração? É tentar restringir ao máximo a fissuração do concreto. Então, como falamos, a fissuração é um dos pontos negativos associados a esse sistema construtivo e temos o dever e o compromisso em buscar controlar a fissuração, dentre outros problemas, para evitar a lixiviação dos compostos hidratados de cimento. E proteção para impedir e minimizar a infiltração de água, com produtos hidrófugos, por exemplo, ou eventualmente a adoção de um sistema de impermeabilização consistente, adequado para cada situação em questão. Bom, outros aspectos importantes e que têm bastante incidência nas provas de concurso, bastante incidência também na deterioração do concreto ao longo do tempo, é a questão de expansão por sulfatos. Então, por ação de água ou solos contaminados em geral, temos uma série de reações expansivas na pasta de cimento hidratada e que a gente deve evitar para evitar a deterioração, um mecanismo de envelhecimento do material. Então, nesse sentido, devemos empregar, por exemplo, como medidas preventivas, cimentos que sejam resistentes a sulfatos, justamente para evitar que a gente tenha custos mais elevados de manutenção. Bom, um outro ponto bastante importante relacionado ao concreto propriamente dito é a reação álcali agregado. Então, a reação álcali agregado acontece a partir de uma reação entre o álcali dos cimentos e agregados que não têm um potencial de reatividade grande e em ambientes que têm umidade excessiva. Então, nesse sentido, a norma brasileira indica expansão por ação de reações entre o álcali do cimento e agregados reativos. Forma de prevenção: avaliar o potencial de reatividade dos agregados conforme os requisitos normativos aplicáveis. Bom, em relação aos mecanismos de deterioração indicados para o aço propriamente dito, então temos a despassivação por carbonatação dos elementos. Então, por ação do gás carbônico da atmosfera sobre a armadura de aço, a gente vai perdendo a camada passivadora que impede justamente a progressão da corrosão das armaduras e por isso a gente tem problemas aí de deterioração do material. Um outro tipo de elemento é a despassivação por ação de cloretos, que é muito comum em ambientes que tenham águas marinhas, enfim, e comecem a trabalhar com ataques ao concreto, ataques químicos. Então, consiste numa ruptura local da camada de passivação, causada por elevado teor de íon cloro aí nesse sentido. E quais são as formas de prevenção, Alberto, que você enxerga nesse sentido para evitar o envelhecimento da estrutura? Primeiro, a adoção de cobrimentos adequados, compatíveis com a classe de corrosividade, classe de agressividade ambiental. O controle de fissuração é importantíssimo em todas as etapas de proteção das armaduras. A adoção de concretos com baixa porosidade, ou seja, que permitam a passagem de águas ou de outros tipos de materiais pelo concreto.
e cimentos compostos com adição de escória ou material pozzolânico. Então essas são algumas formas que a gente tem hoje retratadas na literatura técnica para evitar problemas como esse. Bom, a norma brasileira define ainda alguns mecanismos de deterioração da estrutura propriamente dita, em decorrência, por exemplo, de choques, impactos, de movimentações térmicas que também devem ser observadas durante a etapa de projeto. Então esses são os mecanismos de deterioração em geral retratados pela norma brasileira. Bom, a partir desses mecanismos a gente consegue entender de que forma o concreto e o aço devem ser protegidos ao longo do tempo para que a gente tenha uma vida útil adequada. Bom, aqui eu coloquei uma figura que mostra a patologia de despassivação do aço. Então notem que a gente começa por ação do gás carbônico com a frente aqui de ataque, né, por ação do gás carbônico e com outros agentes também. E após ela chegar ao aço e romper a camada passivadora, notem que temos o problema no material de corrosão das armaduras e que ela vai progredindo à medida que o problema não é tratado. Bom, um outro ponto é a frente de carbonatação avançando aqui no concreto em direção às armaduras de aço, provocando de fato as reações expansivas e consequentemente problemas de trincas e aberturas de fissuras bem maiores do que inicialmente observadas. Bom, capítulo 2, critérios para a durabilidade. Esse capítulo, pessoal, é um dos principais capítulos relacionados ao tratamento das armaduras de aço e a prevenção contra problemas de corrosão. Então esse é um ponto importantíssimo. Cai com uma frequência muito grande em concurso. Então praticamente toda avaliação de concurso tem pelo menos uma questão que trata especificamente desses itens e de uma dessas tabelas que estão retratadas na norma brasileira. Então a durabilidade das estruturas de concreto, em geral, ela é governada através de, a gente pôde observar através de experiências, experimentos, ensaios experimentais, que ela é bastante influenciada pela questão da fator aguacimento, teor de cimento na composição química do concreto e cobrimento das armaduras. Então, nesse sentido, podemos estabelecer medidas contra problemas de corrosão ou para manutenção da durabilidade justamente associadas a esses três fatores. Mas é importante que a gente entenda num primeiro momento de que forma a construção pode ser definida em termos de classe de agressividade. Então, será que uma determinada obra na frente do mar ela tem um potencial de deterioração da estrutura maior ou menor do que uma estrutura que esteja, por exemplo, a centenas de quilômetros de distância? Então, a partir desses parâmetros aqui a gente consegue definir de que forma a estrutura deve ser tratada. Bom, então nesse sentido a norma define 4 classes de agressividade ambiental, que é a classe de agressividade fraca, moderada, forte ou muito forte. E cada tipo de ambiente aqui retratado permite uma classificação da estrutura. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma determinada estrutura que esteja inserida no ambiente marinho. Então, no ambiente marinho, ela é compatível com a classe de agressividade 3 ou, eventualmente, a depender se ela é suscetível também a respingos de maré, podemos classificá-las como classe de agressividade máxima, ou seja, de poder de deterioração significativo. Por outro lado, se estivermos enquadrando a nossa estrutura no ambiente rural ou numa área submersa, por exemplo, a classe de agressividade, a classe de corrosividade do material, do aço, por exemplo, é significativamente baixa. Então essa é uma classificação importante que vocês devem ter em mente dentro do estudo das estruturas de concreto. Bom, um outro ponto importante, como eu mencionei, é uma correlação entre a classe de agressividade ambiental, os fatores 1, 2, 3 e 4, e a relação água-cimento mínima, que é a relação entre a água e o cimento que fazem parte da composição química do concreto. Por exemplo, para as estruturas de concreto armado numa classe de agressividade 1, eu posso utilizar um fator água-cimento menor ou igual a 0,65. À medida que eu vou aumentando a classe de agressividade, naturalmente eu tenho que trabalhar com relações água-cimento significativamente menores em relação ao 0,65. Bom, um outro ponto que vocês têm que ter sempre em vista é que existe uma abordagem, tanto na norma brasileira quanto nas normas internacionais, em que o concreto protendido sempre requer maiores cuidados em relação ao concreto armado. E por qual justificativa? Justamente pelo fato de trabalharmos sob altas tensões nesse tipo de sistema construtivo. Então notem que sempre o concreto protendido ele apresenta uma abordagem, critérios mais
rigorosos em relação ao concreto armado. Então observem que isso daí pode ser cobrado para vocês numa prova de concurso. Bom, um outro ponto importante dentro dos critérios de durabilidade é correlacionar a classe de agressividade com a classe do concreto propriamente dito. Então classes de agressividade mais baixas requerem concretos mais fracos, né, ou seja, classes inferiores, e classes de agressividade mais intensas requerem a adoção também de concretos de classes superiores, como está retratado na figura em questão. Bom, outro aspecto importante, a correlação entre a classe de agressividade ambiental e o cobrimento das armaduras, ou seja, uma camada de proteção de concreto que separa a barra de aço do ambiente externo, das intempéries, do contato com gás carbônico e de outros agentes que possam induzir corrosão do metal. Bom, nesse sentido, notem que para cada tipo de elemento estrutural existe uma recomendação em particular do cobrimento das armaduras que vocês podem adotar como referência também para os estudos de vocês, certo? A norma permite, de certa forma, que em uma situação ou outra sejam adotados cobrimentos menores, desde que fique claro que a estrutura, nesse ponto em particular, é menos suscetível a problemas de corrosão. Bom, um conceito importante nessa questão de critérios de durabilidade é de que forma eu defino o cobrimento, tanto nominal quanto um cobrimento a ser utilizado, né, com seus respectivos desvios construtivos. Então, geralmente, num projeto a gente especifica o cobrimento nominal e eu sei que, em função de desvios construtivos para mais ou para menos, eu posso ter na obra um cobrimento maior, um pouco maior ou um pouco menor. Então esse desvio, essa tolerância, esse desvio construtivo convencionado é cerca de 5 milímetros, como está retratado num dos nossos slides a seguir. Então, para garantir a proteção, eu já levo em consideração que ao especificar o cobrimento nominal, mesmo que eu tenha na obra um cobrimento menor, ainda assim ele é suficiente para proteger as armaduras. Bom, aqui eu coloquei que o valor da tolerância em geral para as estruturas é 10 milímetros, então esse é um valor, um desvio de 10 milímetros, e em geral a gente pode adotar uma tolerância de 5 milímetros para estruturas que têm um maior controle de fabricação. Por exemplo, uma estrutura pré-fabricada que tem uma montagem um pouco mais rigorosa, que tem um processo construtivo mais rigoroso. Então eu posso adotar um desvio menor e reduzir, de certa forma, um pouco o meu cobrimento nominal. Bom, e aqui a gente tem também umas outras recomendações para a determinação do cobrimento nominal mínimo, certo? Então, de certa forma, o cobrimento nominal mínimo ele deve ser maior do que o diâmetro da barra, maior ou igual ao diâmetro da barra. Quando estivermos trabalhando com cordoalhas, eu tenho que trabalhar com um cobrimento nominal maior do que o diâmetro do feixe, né, que é dado por essa expressão analítica aqui retratada na norma brasileira. E além disso, eu devo observar também que o cobrimento nominal deve ser maior do que 50% do diâmetro da bainha para estruturas de concreto protendido com aderência posterior. E um outro ponto importante é também a gente observar a relação entre o cobrimento nominal e o diâmetro máximo dos agregados. Então eu sei que o cobrimento máximo, quer dizer, o cobrimento das armaduras, ele tem que, multiplicado por 1,2, ele tem que ser maior ou igual ao diâmetro do agregado, para que a gente não tenha problemas durante a etapa construtiva. Perfeito? Então são alguns aspectos importantes sobre os critérios de durabilidade que vocês devem ter atenção especial. Bom, então finalizamos a nossa aula de hoje e nas próximas aulas vamos dar sequência ao assunto e ao conteúdo das estruturas de concreto. Então um abraço a todos.